Outra dimensão que a gente pode olhar a liderança é liderar a si mesmo, que é talvez a primeira coisa que a gente é demandado, concorda? Você entra de analista, de auxiliar, você tem que aprender a liderar a si mesmo, dizer quanto tempo você leva para acabar um trabalho, prometer aquilo que você cumpre. E à medida que a gente vai evoluindo na organização, esse desafio começa a se transformar num desafio de autodesenvolvimento. E o que a gente percebe hoje no mundo? As empresas gastam literalmente dezenas de milhões de dólares procurando que os seus líderes desenvolvam autoconhecimento. O que elas fazem para isso? Pessoal aqui que trabalha com recursos humanos, testes, os assessments, DISC, MBTI, avaliação 360, pesquisa de clima, PI, né, o MAP, coaching, gastam dezenas de milhões de dólares para tentar propiciar com que esses líderes conheçam um pouco melhor a si mesmo. O capitalismo tem infinitos defeitos, mas tem um defeito que ele não tem, que é o seguinte: por que fazem isso? E já fazem isso há mais de 50 anos. É porque apesar de todo o desperdício que tem, funciona. Porque senão eu já teria parado, pega uma moda passageira como muita coisa e você para com isso. Funciona. Você se autoconhecer aumenta os seus resultados de liderança. Na nossa abordagem, a gente acha todas essas abordagens ótimas, mas a gente tem uma crença que talvez a maior ferramenta de desenvolvimento que você tem para o seu autodesenvolvimento é a biografia. Que vocês, nos módulos, trabalharam com isso. Que através da biografia, através de conhecer sua história, você pode aprender. Aliás, a gente acredita que o efetivo aprendizado de liderança acontece a partir da sua biografia. A gente trabalha com uma pesquisa, alguns de vocês conhecem a pesquisa aí, que é feita há muitos anos, né? A última amostra que a gente tem é com 700 executivos, cara de sucesso, que pergunta para ele como é que você aprendeu a liderar. Aí o cara conta histórias de liderança. E aparecem milhares de histórias. E que tipo de histórias aparecem? Basicamente, 3 grandes tipos. A gente aprende a liderar por desafio, através de pessoas e por crises. O curso aparece lá com 5%, mais ou menos. Esses outros 3 temas que eu coloquei para vocês é 30%, 33%. Na média, é 1/3 para cada um. O que é desafio? Você pergunta para o cara, onde é que você aprendeu a delegar? Ele vai te contar, sabe o projeto de redesenho da Sabesp, que eu tive lá que facilitar um grupo lá em Santos? Ele vai te contar projetos que ele participou. Ele vai te contar situações que ele teve que dar um jeito. Ou aquele departamento lá está com precisar dar um jeito. Olha, os indicadores caíram. Começar algo do zero. São essas situações que as pessoas contam como desafio. Com pessoas. Com pessoas, basicamente, a gente aprende 2 coisas. Aprende por modelo, principalmente quando é mais jovem, né? Você vê aquele executivo competente e tal, e você olha para ele e fala o quê? Quando eu crescer, eu quero ser igual. A gente aprende a gerenciar papéis na organização, quer ser um gerente, quer ser um superintendente, a gente aprende por modelo. Também é possível aprender por contramodelo. Quando eu crescer, eu não quero ser assim. Que vale sempre a pergunta para quem lidera pessoas aqui, né? A tua turminha lá está olhando para você, o que eles estão dizendo? E a outra coisa que a gente aprende através da nossa biografia, das pessoas que a gente conhece, com elas são valores. E aí tem milhares de histórias, no livro eu conto algumas delas. Esses dias até a gente estava fazendo um trabalho na Porto Seguro, e no livro eu conto uma história que eu ouvi de uma pessoa da Porto Seguro, num programa de consultores há 10 anos atrás. Eu pedi para as pessoas contarem eventos de aprendizagem, e essa pessoa contou a história seguinte: ele era um adolescente, o pai dele era um vice-presidente da Volkswagen, isso na década de 60, aí disse que foram passear pela fábrica, e aí entraram no banheiro. Entraram no banheiro, estava lá uma privada imunda, e o faxineiro puto da vida. Aí o pai dele, que era um alemão, o que está acontecendo? Por que o senhor está assim? Não, olha o que fez, eu não sou pago para fazer isso. Aí o pai dele, falou, não tem problema não, eu ajudo o senhor a gente resolver isso. Tirou o paletó, tirou a gravata e os 2 limparam a privada. Deixaram a privada um brinco brilhando, aí o pai dele botou a gravata, cumprimentou o faxineiro com um sorriso daqui e ali e tal, e saíram. Aí ele disse que ele nunca falou com o pai dele sobre isso, mas naquele dia ele aprendeu algo importante. Ele aprendeu que todo trabalho é digno e todo trabalho precisa ser valorizado. Aí ele até comprou o livro para mostrar para o pai dele. Pai, a tua história ficou, né? Uma outra que eu achei bem interessante de valores, isso foi pouco tempo atrás. Então, é um cara de 55 anos, eu peço uma história de aprendizado e o cara contou uma história de quando ele era estagiário. Ele fazia estágio, não na empresa que ele trabalhava, numa das grandes empresas químicas do mundo, uma das maiores. Final do expediente, ele estava, 5 horas da tarde, ele estava indo para o pátio pegar o ônibus fretado. Moleque, 18 anos, atrasado, o que ele começou a fazer?
Começou a correr, né? Quem já visitou uma empresa petroquímica, etc., sabe, né? Não pode, né? Regra de segurança. Ele começou a correr. Aí disse que ele passou por um sujeito, né? O cara, peraí, moleque, onde é que você vai? Não, eu tô indo pegar o fretado. Não, mas não pode correr, você tem que ir andando. Não, mas eu vou perder o fretado. Se você perder, eu te levo em casa. Eu te dou uma carona de carro, não se preocupa não. Aí ele foi andando. Chegaram lá, perdeu o fretado. Perdeu o fretado e aí o cara deu a carona para ele. Aí quando chegou em casa, foram conversar da vida, e aí ele, quando chegou para casa, e aí, o senhor, o que o senhor faz na empresa? Aí eu sou o presidente. Imagina a cara do estagiário, né? Eu sou o presidente. O senhor entendeu por que eu estava precisando correr e tal, né? Não, entendi, né? Mas vou te dizer uma coisa, olha, regras, elas devem ser obedecidas quando é difícil obedecê-las, não quando é fácil. Quando é fácil não precisa de regras. E aí um homem, 30 anos depois, né, se lembra dessa história como uma história de aprendizado. E a outra vertente que a gente consegue aprender olhando a nossa biografia é através das crises. E o que é crise? Crise, as burradas que a gente fez, né, erros e fracassos, demissões, preterimento. Você já foi preterido? Essa eu gosto de explorar. Como é que é ser preterido? Sabe, né? Você era ali o coordenador ou gerente da área e tal, aí tem a vaga ali de superintendente. E você é o cara que tá bombando, que tá dando mais resultado, né? Aí chega o dia, entra o diretor lá, tá todo mundo reunido, você tá na tua cadeirinha lá assim, e aí, pessoal, finalmente escolhemos nosso novo superintendente, nosso novo gerente de departamento. Uma pessoa que gera excelentes resultados, um cara que sabe lidar com pessoas, aí você já vai indo aqui, né, pra beirinha aqui da cadeira, né? Uma pessoa que todos nós gostamos, tal. Eu queria dizer que é... Filha... Mas também, se tirar uma radiografia do saco do chefe, aparece a dentadura do infeliz ali mordendo. Ou então, se é mulher, o machista, com as armas que tem, como é que eu vou competir? Tem gente que fica nisso, mas tem gente que não. Tem gente que passa um período, depois de pravejar, né, mas começa a pensar, peraí, tudo bem que o cara é puxa-saco, mas eu também não consigo construir relação com ninguém, chuto a canela de todo mundo. Olha, parece que aqui nessa empresa só assume posição quem sabe falar inglês, né, e eu tô há 10 anos aqui com essas aulinhas, que não sai do verbo to be. Parece que só chega nessa posição aqui na empresa quem tem uma experiência lá na regional. Me ofereceram e eu não fui, eu não quis aceitar. Então pessoas escrevem uma crise como essa como oportunidade de desenvolvimento. Doenças, uma depressão, não precisa ser, aliás, crise, né? Não precisa ser coisa ruim, não, coisa boa também, faz a gente aprender. Mulheres, gravidez, como muda, né, o jeito de olhar as coisas. Das mulheres eu não posso falar muito, mas da experiência masculina eu posso dizer, né? Os homens aqui, primeiro filho, né? Como é que é? Você tá ali, botam aquela coisinha na tua mão assim, o que acontece? Não, treme o pé. O que você pensa? Meu Deus, será que eu vou dar conta? Quantos jovens vocês não conhecem que o cara é nem responsável, indisciplinado, que aí casa na polícia, quem nasce o primeiro filho e de repente muda? A vida nos ensina. Agora, a partir do momento que você se autoconhece, o convite que a gente faz a vocês, a gente fez isso no módulo 5, é o quê? Se você sabe onde você está, se você tem autoconhecimento, é você construir uma visão de futuro. É você dizer onde que eu quero chegar. Inscreva-se no canal, ative o sininho e receba todas as nossas novidades em primeira mão.